Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sou Jó, e esta é a minha história. Eu era o maior homem entre todos os povos do Oriente. Morando na terra de Uz, eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 burros e servos para comandar. Também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Temia a Deus e evitava o mal quando meus filhos faziam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles. Eu providenciaria para que eles fossem purificados de manhã cedo. Eu sacrificaria um holocausto por cada um deles, pensando que talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Num determinado dia, em que meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os burros pastando ali perto, e os sábios atacaram e fugiram com eles. Eles mataram os servos à espada, e eu sou o único que escapou para te contar. Ele ainda estava falando. Outro mensageiro veio e disse que o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos. E eu sou o único que escapou para contar a vocês. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de ataque e atacaram seus camelos e fugiram com eles. Eles mataram os servos à espada. E eu fui o único que escapou para contar a você. Mais uma vez, outro mensageiro veio e disse que seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Desabou sobre eles e eles estão mortos. E eu sou o único que escapou para dizer a vocês que fui quebrado nesta crença. Eu rasguei meu manto e raspei minha cabeça. Caí no chão gemendo e com dor, porque meu maior medo havia se apoderado de mim. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me raspei com ele enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: você ainda mantém sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Essas foram as palavras que minha própria esposa me disse. Eu respondi: você está falando como uma mulher tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não os problemas, pois em tudo isso eu não culpei a Deus com a transgressão, eu não pequei no que disse. Quando meus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre todos os meus problemas que haviam acontecido comigo, eles saíram de suas casas e se reuniram por acordo para me solidarizar e me confortar. Todos os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram à distância, mal me reconheceram. Começaram a chorar alto e rasgaram as suas vestes e espalharam pó nas suas cabeças. Depois, sentaram-se no chão comigo durante 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra para mim, porque eles viram o quão grande era o meu sofrimento. Eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Exclamei: que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disse: um menino é concebido. Naquele dia que tudo se transforme em trevas. Que Deus lá em cima não se importe com isso, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Por que a vida é dada aos que estão na miséria? E a vida aos amargurados de alma, aos que anseiam pela morte que não vem, que a procuram mais do que por um tesouro escondido, que estavam cheios de alegria e regozijo quando chegaram ao túmulo. Por que a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus protegeu? Meu alimento diário tornou-se suspiros e gemidos como água. O que eu temia veio sobre mim. O que eu mais temia aconteceu comigo. Eu não tive paz nem sossego. Eu não tive descanso, mas apenas turbulência. Meu espírito foi quebrado. Meus dias foram abreviados. A sepultura me esperava. Os escarnecedores me cercam. Meus olhos devem permanecer em sua hostilidade. Eu orei: dê-me, ó Deus, a promessa que você exige. Quem mais vai me oferecer segurança? Meus olhos escureceram de tristeza. Todo o meu corpo era apenas uma sombra. Meus dias se passaram. Eu declarei que meus planos foram destruídos. Meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me consolaram. Como todos os amigos, eles pretendiam me fortalecer em meu sofrimento. Eles também me deram sua opinião sobre o assunto. Eles falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Sua crença era que eu estava sofrendo porque tinha feito algo errado. Como resultado, eles repetidamente me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender, para que Deus me abençoe novamente.
Eles concluíram que minha dor deve ser devido a algum pecado que cometi. E aqui recomenda que eu busque o favor de Deus. Bildad e Zofar concordam que devo ter praticado o mal para provocar a justiça de Deus e argumenta que eu deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildad supõe que meus próprios filhos causaram suas mortes sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu: todas essas palavras ficarão sem resposta? Esse falador deve ser justificado? Sua conversa fiada reduzirá os outros ao silêncio? Ninguém irá repreendê-lo quando você zombar? Dizendo a Deus que minhas crenças são perfeitas e eu sou puro aos seus olhos. Ah, como eu gostaria que Deus falasse, que Ele abrisse seus lábios contra você e o revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Conheça esse Deus, que até esqueceu alguns dos seus pecados. Certamente Ele reconhece os enganadores, e quando vê o mal, Ele não percebe? Se você dedica seu coração a Ele e estende suas mãos para Ele, se você deixa de lado o pecado que está em suas mãos e não permitir que o mal habite em sua tenda, então, livre da culpa, você levantará seu rosto. Você permanecerá firme e sem medo. Você certamente esquecerá seu problema, lembrando-o apenas como águas passadas. Eles presumiram que meus problemas eram o sinal seguro do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em um ponto em que me cansei deles, eu disse a eles que sem dúvida vocês são as únicas pessoas que a matéria e a sabedoria morrerão com vocês. Mas eu tenho uma mente tão boa quanto a sua, não sou inferior a você. Quem não sabe de todas essas coisas? Tornei-me motivo de chacota para meus amigos, embora tenha invocado a Deus e Ele tenha respondido. Apenas motivo de chacota, embora justo e irrepreensível. Mas desejo falar com o Todo-Poderoso e defender meu caso com Deus. Vocês me mancham com mentiras, vocês são médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos vocês todos ficassem em silêncio, isso seria sabedoria. Ouça agora meu argumento, ouçam os apelos dos meus lábios. Você falará perversamente em nome de Deus? Você falará enganosamente por Ele? Você mostrará a Ele parcialidade? Você defenderá a causa de Deus? Tudo daria certo se Ele examinasse você? Você poderia enganá-lo como enganaria o imortal. Ele certamente o chamaria para prestar contas se você secretamente mostrasse parcialidade. Seu esplendor não te aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre você? Embora ele me matasse, ainda assim, eu esperarei nele. Certamente defenderei meus caminhos diante dele. De fato, isso resultará em minha libertação, pois nenhuma pessoa sem Deus ousaria vir diante dele. Agora que preparei meu caso, sei que serei justificado. Alguém pode me acusar? Se assim for, ficarei calado e morrerei. Apenas me conceda essas duas coisas, Deus, e então não vou me esconder de você. Retire sua mão para longe de mim e pare de me assustar com seus terrores. Então me chame e eu responderei, ou me deixe falar, e você me responderá. Quantos erros e pecados eu cometi! Eu estava pronto demais para enfrentar Deus. Eu estava coberto com feridas da cabeça aos pés, cansado e exausto e com dores insuportáveis. Minha dor era social, devido à minha aparência física e ao fato de a comunidade local estar ciente da minha recente tragédia, tornei-me um pária social. As pessoas andavam do outro lado da rua em vez de conversar comigo, já que eu estava sentado no monte de cinzar no final da vila. Até os adolescentes riram de mim. Minha dor também era mental. Enfrentei a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque parecia não haver nada em meu passado para apontar. Minha dor também foi espiritual. Minha angústia espiritual foi muito pior do que qualquer outra, pois me sentia afastado de Deus. Essa era a dor verdadeira e mais insuportável. O sofrimento é muito mais agonizante se acreditarmos Deus está longe e despreocupado. Porém, quando finalmente consegui falar com Deus, as coisas não saíram como planejado. Durante meus discursos, 36 vezes, pedi a Deus para falar com Ele. Agora recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: quem é esse que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem, eu te questionarei e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei a fundação da terra? Diga-me se você entende. Quem marcou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem esticou uma linha de medição sobre ele?
através dele sobre quais palavras estabeleceram, ou quem lançou sua pedra angular. Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria, que fechou o mar atrás da porta quando ele irrompeu do ventre. Quando eu fiz das nuvens sua vestimenta e o enrolei na escuridão. Quando eu estabeleci limites para ele e coloquei suas portas e grades no lugar. Quando eu disse: até aqui você pode vir e não mais longe. É aqui que suas orgulhosas ondas param. Você já deu ordens à manhã, ou mostrou ao amanhecer seu lugar, para que ela pudesse tomar a terra pelas bordas e sacudir dela os ímpios. A terra toma forma como argila sob um selo. Suas características se destacam como as de uma roupa. Será que aquele que contende com o Todo-Poderoso o corrigirá? Deixará aquele que acusa a Deus lhe responder? Eu respondi ao Senhor: sou indigno, como posso responder a você? Coloquei minha mão na boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta, 2 vezes. Mas não direi mais nada. O Senhor respondeu: você desacreditaria da minha justiça? Você me condenaria para se justificar? Você tem um braço como o dos deuses, e sua voz pode trovejar como a dele? Então adornar-se com glória e esplendor, e vista-se de honra e majestade. Liberte a fúria de sua ira. Olhe para todos os que são orgulhosos e os derrube. Olhe para todos os que são orgulhosos e o humilhe-os. Esmague os ímpios onde eles estão. Enterrou-os todos na poeira. Envolva seus rostos na sepultura. Então eu mesmo admitirei para você que sua própria mão direita pode salvá-lo. Olhe para o gigante. Eu fiz junto com você, e que se alimenta de grama como um boi. Quanta força tem nos lombos, que poder nos músculos do ventre, sua cauda balança como um cedro. Os tendões de suas coxas são bem unidos. Seus ossos são tubos de bronze, seus membros como barras de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, mas seu Criador pode abordá-lo com sua espada. As colinas trazem seus produtos e todos os animais selvagens brincam nas proximidades. Sob as plantas de lótus, ele fica escondido entre os juncos no pântano. O lótus escondem-no na sua sombra. Os choupos pelo riacho o rodeiam. Um rio extenso não o alarma, ele é seguro. Embora o Jordão deva surgir contra sua foz, alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo e furar seu nariz. Eu caí no chão e disse: eu sei que você pode fazer todas as coisas. Nenhum propósito seu pode ser frustrado. Você perguntou: quem é esse que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente, falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para eu saber. Você disse: ouça agora, e falarei. Eu te questionarei, e você me responderá. Meus ouvidos ouviram falar de você, mas agora meus olhos te viram. Portanto, eu me desprezo, e me arrependo no pó e nas cinzas. O Senhor instruiu meus amigos a sacrificarem um holocausto, e para eu orar por eles porque ele estava zangado com eles, porque não tinham falado a verdade sobre ele. Ambas as vezes em que Deus fala comigo, isso ocorre no meio de uma tempestade. Deus me lembrou que ele é o Criador de tudo. Deus executa através de sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, me perguntando se eu poderia corresponder a esse trabalho. O Senhor termina perguntando se eu estava em condições de julgar, dizendo-me que é impertinente da minha parte acreditar que eu deveria se explicar a ele. Eu me senti muito pequeno. Como servo de Deus, fui vindicado. Meus 3 amigos, por outro lado, são severamente castigados por Deus. O Senhor diz que eles não falaram corretamente sobre mim. O que é notável nas 2 rodadas de Deus comigo é que ele ainda não responde minhas perguntas. Eu orei por meus amigos, e o Senhor restaurou minha vida, e me deu o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs, e todos que me conheceram antes, vieram comer comigo em minha casa. Eles me confortaram e consolaram, e cada um me deu uma moeda de prata e um anel de ouro. Providência divina depois das tribulações que abalaram profundamente a minha vida. Deus foi misericordioso e generoso em restaurar tudo o que estava perdido. Ele me abençoou com abundância inimaginável. Recebi 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 burros. Além da restauração material, Deus me presenteou com 7 filhos e 3 filhas. Esta bênção foi um sinal claro de sua graça e fidelidade, trazendo nova alegria e realização para minha família, que testemunhei não apenas a recuperação da minha riqueza, mas também o renascimento da minha linhagem, um sinal tangível da generosidade divina,
A grande manifestação de restauração que experimentei foi uma prova vívida do amor e da bondade de Deus.